Aqui embaixo está subtendido 1. Vou fazer a regra de 3. Uma vez o ΔS dá ΔS. 222,2 vezes 10. Perceba, gente, que eu tenho um número decimal. Eu estou multiplicando por 10. Ó. Multiplicação por 10, por 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Eu vou utilizar essa regrinha. Eu tenho uma casa após a vírgula, aqui um zero. Quando eu cancelar esse zero aqui, ó, essa vírgula avança uma casa. Vai ficar 2.222 vezes o 1 daqui, ó. ΔS igual a 2.222 metros. Ok. Então eu já achei essa distância daqui até aqui, que ele percorreu em 10 segundos. Agora o que eu preciso? Eu preciso encontrar essa parte aqui, para eu poder relacionar com a altura. Então, faremos a mesma coisa que fizemos no exemplo 2. Ó. Vou agora reescrever esse triângulo. Ó. Agora tem aqui uma distância de 2.222 metros. Aqui x, aqui o ângulo 35, aqui o ângulo 55, o ângulo de 90 graus e aqui a altura H. O que eu vou fazer? Vou separar os dois triângulos. Vou separar, começando aqui com o pequeno. Ó. Aqui é x, aqui é 55 e aqui é H. Ok? Então, em relação ao ângulo 55, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, não tem hipotenusa. Então, é tangente. Tangente de 55 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o x. Ok? Quanto é a tangente de 55? Tangente de 55 é 1,428. 1,428 é igual a H sobre x. Coloca aqui 1. Vou fazer a regra de 3, lembrando que eu quero encontrar o H, então eu tenho que isolar o x. Ficará assim, ó, 1,428 vezes x, tá? 1,428x. E 1 vezes o H vai dar H. X é igual a H sobre 1,428. Ó. Que se eu não quiser trabalhar com esse número decimal, eu posso transformar ele para fração decimal. 3 casas após a vírgula, então esse número sobre 1000. Eu posso transformar isso aqui desse jeito. Se eu não quiser trabalhar com o número decimal. Ok? Então posso ficar assim, até mais fácil, né? Nós transformarmos isso aqui para número, fração decimal, vai ficar assim, H sobre 1428, ó, 3 casas após a vírgula, esse número sobre 1000. Uma casa 10, 2 casas 100, 3 casas 1000. Aí ficou uma divisão de fração, repete o de cima que é o H, e esse aqui de baixo, ó, multiplica pelo inverso. Vai ficar 1000 sobre 1428. H vezes 1000 dá 1000 H sobre 1428. Como se trata do primeiro triângulo, eu vou chamar de x1. Ó. Mas se quiser deixar em decimal, sem problema nenhum, pode deixar em decimal. Eu transformei para fração decimal, para poder ficar melhor visualização. Agora vamos lá. Vou pegar o triângulo grande. Triângulo grande agora. Então, triângulo grande vai ficar assim. O triângulo grande é 35 graus. Ó. 35 graus. Olha o que eu vou fazer agora. Observa que eu vou pegar esse lado todo. Ó. Então, esse lado todo é esse pedacinho mais esse. Ó. Esse pedaço mais esse.
Então, 2.222 mais x. E aqui continua sendo a altura h. Então, o que eu tenho? Eu tenho cateto oposto e eu tenho cateto adjacente, tá? Tangente. Tangente de 35 graus, cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é 2.222 mais x. Quanto é a tangente de 35? 0,7. 0,7 é igual a h sobre 2.222 mais x. Como aqui é uma multiplicação, é por dois termos, coloco entre parênteses. Como eu quero encontrar o meu h, vou isolar o x. Vai ficar 0,7 vezes 2.222 mais x e 1 vezes o h. 1 vezes o h é igual a h. Vou pegar esse número decimal e transformar ele para fração decimal. Ó, repete o 7, uma casa após a vírgula, esse número sobre 10. Então, vezes 2.222 mais x igual a h. Número inteiro com fracionário, multiplica só o de cima, ó. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 2, 14, com 1, 15, vai 1. 7 vezes 2, 14, com mais 1, 15, vai 1. 7 vezes 2, 14, com mais 1, 15. 7 vezes o x dá 7x. E esse denominador aqui repete, ó, igual a h. Aqui embaixo está subtendido 1. Faço regra de 3 de novo, porque ficou uma fração aqui, ó. Aí eu vou ter que apagar aqui. É só vocês voltarem o vídeo, certo? Vocês vão conseguir rever. Aí vai ficar 15.554 mais 7x, que eu estou multiplicando por 1, vai dar ele mesmo, igual a 10h. Ó. Isolo 7x. 7x é igual a 10h. Aqui está positivo, vai para lá negativo, 15.554. 7x é igual. 7x igual. Como aqui, ó, eu vou isolar o x, né? Isolando o x, logo isolando o x, vai ficar 10h menos 15.554 sobre o 7. Ó. Ali é o x1, aqui é o x2. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o x1 e igualar com o x2. Ó. x1 igual a x2. Que é meu x1 sem h sobre 1428 é igual o x2, 10h menos 15.554 sobre 7. Aí faz a regra de 3, ó. 1428 vezes 10h, multiplicação por 10 só acrescenta um zero, 14.280h. Que são dois termos. 1428 vezes 15.554. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho para não perdermos tempo. Só para não perdermos tempo. 15.554 vezes 1428. Ó, deu 22.211,11. Isso aqui é aproximado, não é exato. E aqui 100h vezes 7 dá 700h. Aí vamos juntar h com h, como é equação no primeiro grau. 14.280h menos 700h igual
22.000 está negativo, veio para o segundo positivo, 211,11. Ok? 14.280H menos 700. 14.280 menos os 700. Ó. 0 menos 0 dá 0, 8 menos 0 dá 8. 2 menos 7 não pode, peça emprestada aqui fica 3, aqui fica 12. 12 menos 7, 5. E aqui ficou 3. Então vai dar 13.580H. Igual a 22.211,11. Isolo H, 22.211,11 dividido para 13.580. Observa que aqui é o número decimal, tem a vírgula no final, ó. Eu coloco aqui a vírgula também. Duas casas após a vírgula, acrescento 2 zeros. Então fica assim, ó, 22.211. Essa vírgula vai para o final, então 11 de novo. Então agora eu tenho 2.221.111. E aqui 13.580, a vírgula vai para o final. Então agora eu tenho 1.358.000. Aí eu vou dividir. Então H, aí vou fazer essa divisão aqui rapidinho. Então vai ficar aqui 2.221.111 dividido para 1.358.000. Então deu 6.355. Aproximado isso aqui, não vai ser exato. Ó, aproximado 1,6.355. Então, a altura em que esse avião se encontra vai ser esse valor aqui, ó, 6.355 metros. Esse valor é aproximado, porque nós pegamos apenas duas casas decimais após a vírgula. Quando nós fizemos a nossa divisão, pegamos apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, esse valor aqui é aproximado, não é exato. Agora, nosso exemplo 5. Exemplo 5 agora. O exemplo 5 é um pouquinho mais tranquilo. No exemplo 5 nós temos um poste. Nós temos um poste. Aí o topo desse poste está sendo avistado sob um ângulo de 50 graus. Ele está a uma distância de 30 metros. Deseja-se saber a altura. Aí aqui é dada a tangente de 50 graus, 1,192. Ó, o que nós temos? Nós temos um poste. Esse poste ele está sendo avistado sob um ângulo de 50 graus, o seu ponto mais alto. E deseja-se saber a altura, visto que
a distância entre o ângulo que está sendo avistado até a base do poste é igual a 30 metros. O que nós faremos? Vamos pegar aqui agora, ó, cateto oposto e cateto adjacente, então é tangente. Vamos calcular a tangente. Tangente de 50 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é a tangente de 50? 1,192, que é o cateto oposto, x, que é o cateto adjacente, 30. Aqui embaixo está subtendido 1. Faremos a regra de 3. Uma vez o x dá x, e aqui é só multiplicar por 30. Primeiro vou multiplicar por 3. Ó, quando eu cancelar esse zero aqui, essa vírgula ela vai avançar uma casa, vai ficar assim, 11,92 vezes 3. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 9, 27, vai 2, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5, 3 vezes 1, 3. Então o valor do meu x é 35,76. Encontramos aí o exemplo 4, um exemplo bem simples agora. Vamos apagar agora para irmos para o exemplo 6. Então, só lembrando, é só voltar o vídeo para vocês acompanharem o passo a passo desde o início. Exemplo 6 agora. Exemplo 6 eu tenho aqui um prédio. Bom, nesse exemplo 6 eu tenho um prédio. Olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60. Deixa eu ver aqui. Um ângulo de 60 graus. E esse ângulo aqui é 75 graus. Esse lado aqui é 60 metros. E deseja-se saber a altura. Vou chamar aqui essa altura de H. Ó, vamos lá. Então vamos observar aqui o que nós temos. Nós temos um triângulo aqui na base desse prédio. Então ele está na horizontal, aqui no chão, na base. E aí nós temos um triângulo pegando lá da altura do prédio até esse triângulo aqui que está na base. E perceba que esse lado aqui, ele é comum ao triângulo que está na vertical e também ao triângulo que está na horizontal. Então vai ficar assim, ó. Observa. Eu não tenho esse ângulo aqui, ó. Perceba que aqui é o de 90. Esse ângulo de 90 está relacionado a esse triângulo que está na vertical. Então falta esse pedaço bem aqui. Esse pedaço aqui eu chamarei de x. Certo? Então o que eu vou fazer?
Vou pegar esse triângulo, aliás, vou tirar esse x daqui, chamar ele de alfa. Alfa. E esse pedaço, e esse lado aqui do triângulo que é comum ao que está na vertical e também na horizontal, chamaria ele de x. De x. O que eu vou fazer? Vou pegar o triângulo que está na horizontal, o triângulo lá da horizontal. Aqui é 60, 75 e aqui é o alfa, esse ângulo aqui. Esse lado é 60 e esse lado aqui é x. Eu preciso descobrir esse ângulo. Posso de maneira simples, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, certo? Então, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, então esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180. Então, eu pego e coloco logo 180, menos 60 com mais 75 dá 135. Eu subtraio daqui, esse aqui, a soma dos dois, eu subtraio do total, que é 180. 180 menos 135 vai dar 45 graus. Então, esse ângulo alfa é 45 graus. Então, já achei esse ângulo alfa aqui, é 45 graus. Pronto. Aí, o que eu tenho agora? Perceba que esse triângulo, ele não é retângulo, esse triângulo da base não é retângulo. Então, logo, eu irei aplicar uma razão trigonométrica num triângulo qualquer. Aí eu tenho esse lado x. Esse lado x, ele está em frente ao ângulo de 60. Então, ele vai relacionar com o ângulo de 60. E esse lado 60 está em frente ao ângulo de 45. O 60 vai relacionar com o ângulo de 45. Então, aqui é uma relação de seno. Relação de seno num triângulo qualquer. Como é que funciona? É o lado x, dividido pelo seno do ângulo que está na frente dele. Seno de 60 graus. Igual o lado, que é 60, sobre o seno do ângulo que está na frente dele, 45 graus. Então, aqui é uma relação de seno, lado com ângulo, lado com ângulo. O lado sobre o seno do ângulo que está na frente dele será diretamente proporcional ou igual ao lado relacionado ao ângulo que está na frente dele. Então, fica x sobre... Quanto é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus, lá na tabela trigonométrica, é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 60 sobre o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, na nossa tabelinha trigonométrica. Aí vamos fazer uma regra de 3. Perceba, número inteiro com fracionário. Inteiro, fracionário. Multiplica só de cima e repete de baixo. X vezes raiz de 2 dá raiz de 2x, dividido por 2. Novamente, inteiro com fracionário, multiplica só de cima, 60 raiz de 3, e repete de baixo, 2. Como os meus denominadores são iguais, eu cancelo. Aí repete, raiz de 2, x igual a 60 raiz de 3. Isolo x, vai ficar 60 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2. Aí o que eu vou fazer? Vou racionalizar, porque eu tenho um radical no denominador. Então, esse raiz de 2 sobe multiplicando, e esse raiz de 2 desce multiplicando. Aí vai ficar assim, x igual, repete o 60, raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2, 6. Vai dar raiz de 6. Por quê? Porque esse número está no radical, esse número está no radical, eu posso multiplicar os dois. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, porque é ele vezes ele mesmo.
Ficou x igual a 60 raiz de 6. Cancela o índice, cancela o expoente sobre 2. X é igual a 60 dividido para 2 dá 30 raiz de 6. Ó, eu achei o x que é o lado, mas deseja-se encontrar a altura. Agora eu vou pegar o triângulo lá de cima na vertical. Esse triângulo aqui acima. Aqui é o ângulo de 90 graus. Ó, eu tenho a altura H. Eu tenho esse lado aqui que é o x que eu já encontrei. Quanto for o x que eu encontrei? 30 raiz de 6. Ó. Eu tenho esse ângulo aqui que é 30 graus. O que está faltando aqui? Está faltando esse outro ângulo aqui, ó. Faltando esse outro ângulo aqui. Agora vamos lá. Perceba aqui uma coisa, ó. Eu tenho esse ângulo que é 30. E eu tenho esse ângulo aqui que ele é 90. Então 30 mais 90 vai dar 120. E a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então eu coloco 180 graus menos 90 mais 30, 120. 180 menos 120 vai dar 60. Então esse ângulo aqui é 60 graus. O que é que eu tenho? Olhando para cá, eu tenho aqui, observa, ó, cateto oposto, porque aqui, ó, o ângulo de 90 é uma razão trigonométrica no triângulo retângulo. Cateto oposto e cateto adjacente. Eu posso escolher tanto com ângulo 30 quanto com ângulo 60 para poder resolver. Então eu vou escolher mesmo 30, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Não tem hipotenusa ao lado que fica em frente ao ângulo de 90, não tem. Então é cateto oposto ao 30 e cateto adjacente ao 30. Então tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Que é o cateto oposto, H, que é o cateto adjacente, 30 raiz de 6. Faz-se a regra de 3, ó. 3 vezes o H dá 3H. Raiz de 3 vezes 30 raiz de 6. Repete o 30. E eu pego a raiz de 3 vezes raiz de 6. 3 vezes 6 vai dar 18, dá raiz de 18. Então, raiz de 3 vezes 30 raiz de 6, ó, repetiu 30, porque esse 30 vai multiplicar o 1 que está aqui, ó. 30 vezes 1 é 30. 30. Aí 3 vezes o 6, 18, porque esse está dentro do radical e esse aqui também está dentro do radical. Então 3 vezes 6 é 18. Vai ficar assim, 3H igual a 30. Perceba que o 18 não tem raiz quadrada exata, então eu vou fatorar o 18. 18 para 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então se o número é par, eu divido por 2, agora é ímpar. Vou dividir por 3, o 5, o 7, lembrando que é só números primos. Aqui o 3 repete duas vezes, até 3 ao quadrado. Ficará assim, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. 3H é igual a 30 vezes. Cancela o índice, cancela o expoente, esse 3 sai. 3 raiz e o 2 permanece dentro do radical. 3H é igual a 30 vezes 3, vai dar 90 raiz de 2. H é igual a 90 raiz de 2 sobre 3. H é igual a 90 dividido para 3 vai dar 30 raiz de 2. Então a altura desse prédio vai ser 30 raiz de 2 metros, certo? Então tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, ok? Tangente de 30 graus.
cateto oposto H e adjacente 30 raiz de 6. Então, conseguimos aqui encontrar o resultado. Então, perceba o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Tínhamos dois triângulos, destacamos o da base e destacamos esse aqui que estava na vertical. Então, sempre é importante nós fazermos isto. Então, tem que observar. Então, sempre vai ser importante nós fazermos isso aqui, a separação entre esses dois triângulos. Separa, porque ao separar esses triângulos, nós conseguimos visualizar melhor as questões. Então, quando separamos os dois triângulos, percebemos que deu para verificar melhor. Vamos para o próximo exemplo. Aí perceba também aqui, se nós quiséssemos resolver utilizando o seno, nós poderíamos também encontrar o resultado se quiséssemos utilizar o 60. Eu escolhi o 30, mas poderia ser o 60. Exemplo 7. Exemplo 7 nós temos casa, caixa d'água,